Fala, meu amigo, minha amiga, oficina de informática básica começando. Vamos lá, módulo 3, Excel 2016. Hoje vamos trabalhar aí com células, ok? Vamos abrir aqui uma pasta nova do Excel. Pasta em branco. Cada retângulo desse, então, é uma célula, como vamos ver no vídeo seguinte. Cada célula tem sua referência, mas por enquanto quero que vocês entendam o seguinte sobre célula. Elas têm tipos diferentes, tá? Eu posso formatar uma célula com tipo diferente. Aqui em cima, na barra de ferramenta, na guia página inicial, no grupo números, temos a barra de ferramenta, a ferramenta chamada formato de número, tá certo? É aqui que nós vamos escolher, ó, o formato das células, com porcentagem, moeda, data e hora. Então vamos lá. Observe, se eu quero escrever só texto dentro da célula, o ideal é que a célula tenha o formato, vou abrir aqui o drop down, ó, descer o formato de texto. Mas isso não é uma regra. Se você tiver com a célula formatada aqui no geral, ela está formatada aqui no geral, ela vai receber texto, ela pode receber números sem problema nenhum, tá ok? Qual é a grande diferença então do formato de célula? É o seguinte, eu vou escrever aqui, mais para frente nós vamos trabalhar a questão de fórmulas, mas eu vou escrever aqui uma estrutura. Você pode fazer aí no seu computador, tá? Para testar. Vou escrever aqui uma estrutura de soma desses dois números. Então, uma fórmula aqui de soma desses dois números igual soma. Vou abrir parêntese, pegar esses dois, fechar parêntese. Aqui está a minha fórmula. Estou somando esses dois números. Dou Enter. Olha como está aqui a fórmula escrita. Dou Enter e virou o resultado. A fórmula continua lá dentro da célula. Observe, a fórmula está aqui. Mas, quando eu dou Enter, a fórmula some e fica o número. Esse é o formato geral. Observe se eu colocar em formato de texto. Observe como vai ficar. Já ficou igual, tá ok. Vamos retornar a fórmula aqui. Vamos dar Enter. Olha só. Não ficou mais agora, quando eu dou Enter, ele não fica mais o número, o resultado. Continua a fórmula. Por quê? Porque está em formato de texto. Se eu deixar em formato de números, vamos ver como ficou. Dou dois cliques, dou Enter para atualizar. Olha como ficou, formato de números 7,00, correto? Se eu colocar aqui formato de moeda, já colocou automático aqui para mim o cifrão. Se eu colocar aqui formato de data, olha o que acontece. Então, se eu colocar formato de hora, claro, esses dois não estão em formato de hora. Ele está fazendo uma soma aqui, não está conseguindo um formato de hora. Mas se tivesse, eu estaria somando as horas e dando o resultado aqui. O ideal é que todas as suas células estejam em formato geral, tá? Mas, dependendo do caso, nós vamos ver mais para frente, vai haver casos em que você vai precisar que as células estejam em um formato específico, como texto, por exemplo. Então é importante que você saiba que é aqui, dentro desse drop-down aqui, né, dessa caixa de opções, no grupo número, página inicial, que você tem acesso ao controle do formato de célula de vocês, beleza? Vou apagar aqui, selecionei, apertei Delete para apagar. Outra coisa que nós precisamos ver nessa aula é a questão, por exemplo, eu vou escrever meu nome aqui. Pode escrever o seu completo aí. Dá Enter, observe que o texto ficou passando para outra célula. Claro que isso não tem problema, porque se eu começar a escrever aqui, não é que
o que eu escrevi na letra D apagou o que estava escrito na célula C5. Não. O que aconteceu foi que o que eu escrevi na célula D5 ficou por cima do que estava escrito na célula C5. Caso eu vou apagar, olha, está aí de volta. Eu tenho a opção de aumentar essa célula para caber, mas se eu não quiser aumentar, eu quiser que esse texto quebre para ir para uma linha de baixo dentro da mesma célula, é só selecionar essa célula e clicar aqui, ó, quebra de texto automático. Olha o que acontece. Então agora a linha, aquela célula, ela aumentou sua dimensão na linha para caber todo o texto em duas linhas, né, dentro da mesma célula. Beleza? Então hoje nós vimos aí duas coisas: a quebra automática de linha, né, e o formato da célula. Vamos lá? Espero vocês no próximo vídeo.